Saúdo a igreja com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? João 15, Jesus diz que sem mim nada podeis fazer. Tudo que fazemos, nós temos que lembrar que se fazemos bem ou se não conseguimos fazer tão bem, fazemos para a honra e a glória do Senhor. Às vezes podemos ter habilidades para fazer algumas coisas, mas mesmo com certas habilidades para fazer algumas coisas ou certos dons espirituais, nós dependemos do Senhor. Porque Jesus foi claro, sem mim nada podeis fazer. Obrigado. E hoje, na verdade, é um desafio, não sei se o pessoal lá da mídia consegue colocar ali, é o segundo domingo, que vamos falar sobre avivamento. Consegue jogar ali? Senão eu leio aqui, tem anotado aqui. Eu falo desafio porque não seria eu que pregaria esse tema, né? Aí é o texto, né? Aquele que eu passei para você, Matheus. Eu vou ler aqui. O papel da oração no avivamento e buscando a presença de Deus com intensidade. Vamos ver se até o final aqui do sermão a gente consegue entender como se dá essas coisas, como é possível agir para que isso aconteça. O papel da oração no avivamento, qual é o papel da oração no avivamento e como buscar a presença de Deus com intensidade. Eu coloquei como tema: Ele nos ouve se fizermos o que Ele espera. Deus sempre espera algo de nós. A igreja muitas vezes ela busca muitas coisas. As pessoas, os cristãos individualmente buscam muitas coisas. Eles pedem muitas coisas ao Senhor. Eles querem, eles fazem as suas orações, eles suplicam, eles desejam, eles pedem várias vezes. E eles esperam que o Senhor satisfaça às vezes as suas vontades, os seus desejos, os ajude, os capacite. Mas onde na nossa oração nós estamos fazendo a vontade do Senhor, nós estamos buscando por avivamento. Muitas vezes, em nossas orações, nossos cultos de orações, nós sempre estamos pedindo algo para nós, algo que nós desejamos. E durante algum tempo a igreja brasileira ensinou isso erroneamente para as pessoas. Peça que Deus vai te dar, peça que você vai conseguir. E não é bem assim que as coisas funcionam. Jesus, certo dia, falou assim: vocês não recebem porque pedem mal. Daí ele ainda diz assim que pedem para gastar com os seus prazeres. Para que nós queremos as coisas? Para colocar essas coisas, nossos bens a serviço do Senhor, nosso conhecimento a serviço do Senhor, ou para que nós sejamos reconhecidos e engrandecidos aí fora pelo mundo, para que nós vivamos soberbamente, achando que somos melhores que os outros, temos mais que os outros. Então, a reflexão é: como buscar avivamento? O texto que nós vamos ler, o que foi colocado ali, está lá em 2 Crônicas. Se você está com a sua Bíblia, abra lá 2 Crônicas 7. O microfone está falhando ou eu que estou ouvindo errado? Está funcionando? Tá? Eu acho que o meu ouvido também está dando problema já. O irmão esses dias falou na célula uma coisa engraçada, né? Que às vezes a pessoa parece carro de firma. Ele é até novo de idade, mas está todo escangalhado, né? Não estava falando para mim, ele estava falando de outras pessoas, lógico, né? Durante a busca por esse sermão, a meditação, os textos, leitura da palavra, o que se fala sobre avivamento, os avivamentos que já aconteceram no mundo, eu anotei algumas coisas que eu percebi, que eu vou falar para vocês aqui. Todo avivamento é precedido de oração.
Nenhum deles aconteceu sem a oração acontecer primeiro. Deus quer ouvir a nossa oração, pedindo para que aconteça na vida do seu povo coisas que são do interesse dele, não do interesse nosso. Nós temos que nos preocupar qual é a vontade do Senhor, e não, em primeiro lugar, a nossa vontade, o que nós queremos. E outra coisa que também percebi nisso é que nós não podemos delegar para outras pessoas as orações que cada um de nós tem que fazer. Porque hoje é um tal do... Ô irmão, você vai lá no culto de oração, você ora para mim lá por isso, por isso, por isso, por isso. Não, ora você mesmo. Você pode até pedir para o irmão te ajudar em oração. Mas é um tal de você ora para mim. Pastor, você ora para mim. Se você tiver com dificuldade de falar, faz lá a linguagem dos sinais, lá ora por mim, beleza. Mas tem coisas que nós temos que orar. Nós não podemos terceirizar a oração que nós devemos fazer para o Senhor, porque Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir o nosso clamor. Ele quer ouvir o relacionamento. Ele quer que nós mostremos para Ele que nós temos interesse de se relacionar com Ele. Então nós temos que abrir a nossa boca e orar e falar com o Senhor. Então, a gente vai ler o texto e no final vamos conversar um pouco para ver se a gente consegue saber qual é o papel da oração no avivamento. Você já entendeu alguma coisa aí? E como buscar a presença de Deus com intensidade. O texto diz assim, 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Obrigado, Senhor. A tua palavra é a verdade, e ela nos ensina a cada dia. Ela nos coloca no caminho certo, ela nos mostra os perigos, ela nos mostra que o Senhor o tempo todo se preocupa com cada um de nós, que o Senhor quer relacionamento e que nós estejamos dentro da sua vontade. Ajuda, Senhor, esse povo, que todos nós possamos meditar na tua palavra hoje, aprender e aplicar na nossa vida e falar para os outros que estão aí fora das bênçãos do Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então esse é o texto. Tinha lido várias coisas, outros textos, mas a proposta é a gente ficar nele, não sair dele. Porque ele é muito rico, muito profundo. Deus coloca ali uma condição, quando a gente vê no português que diz ser é uma condição. Por exemplo, se você chega lá para o seu chefe e pede um aumento, você quer ganhar mais. Ele talvez pode falar para você, bom, se você me convencer, eu vejo se eu te dou aumento. Existe uma condição. Tudo tem uma condição. Você vai fazer alguma coisa para que você consiga algo. Você vai estudar para passar no vestibular. Existe, e Deus ali ele fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Se o meu povo. Ele está falando para quem? Para o seu povo. Quem é o seu povo? Ali, Deus está falando diretamente para o rei Salomão. Ele tinha construído a casa do Senhor, o templo, e Deus fala para ele. O povo era devasso, o povo era desobediente, o povo fazia um monte de coisa errada. Na Bíblia mesmo nós lemos que Deus fala assim: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes a pessoa está louvando até aqui dentro, mas o corpo dela está aqui, mas a mente dela está a quilômetros daqui, ela está pensando em outras coisas. E ele fala: se o meu povo... Tem como eu deixar o texto lá? Que daí eu vendo lá ficar melhor do que eu olhar aqui. Se conseguir, eu agradeço. Se o meu povo ouvir... Se o povo que se chama pelo meu nome. O que ele quer dizer com o povo que se chama pelo meu nome? Primeiro ele fala o meu povo.
Daí ele diz que se chama pelo meu nome. Está falando aqui para Israel. É uma palavra para o povo escolhido de Deus. Mas é uma palavra que ainda tem validade hoje. Que vale tanto para o povo de Israel, como vale para o povo da igreja. Porque quando as pessoas aí fora falam, tem o pessoal fazendo, quem é esse povo? Esse aí é o povo de Deus, é o povo da igreja, o povo de Israel. Então é o povo que se chama pelo meu nome. Ele diz assim, ele fala, se esse povo se humilhar e orar e buscar a minha face. 3 coisas ele coloca primeiramente ali. Se humilhar, orar e buscar a minha face. O que você entende por se humilhar perante o Senhor? Se humilhar. Eu anotei uma definição do dicionário de significado e sinônimos sobre humilhar, para você entender melhor. Quer dizer rebaixar-se, submeter-se, que se deixa governar, que se apresenta sem soberba, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma falsidade, que sabe e reconhece que não está na condição de receber nenhum favor. Isso é se humilhar diante do Senhor. Se humilhar diante do Senhor é como você estivesse totalmente sem nada, do jeito que você vem ao mundo, sem você atuar, sem você mostrar o melhor de você para Ele, porque Ele conhece cada um de nós, e Ele quer que nós nos humilhemos, que nós nos mostremos para Ele como Ele nos conhece, porque para as pessoas nós mostramos só o nosso melhor, e nós temos a parte ruim, a parte que desagrada o Senhor, e a parte que se você mostrar, muitas pessoas não vão querer ficar perto de você, não vão gostar de você. Então, se humilhar é realmente se apresentar diante do Senhor com toda a verdade que existe em você, as boas e as ruins. E quando você reconhece que você não tem direito, privilégios, e se humilha diante do Senhor, você vai entender que existe coisas erradas. Nem tudo está indo bem, nem tudo é ótimo, nem tudo é digno de louvor na sua vida. Falo isso porque eu descubro isso lendo e meditando nesse texto. E aí ele fala assim que tem que se humilhar e orar. Eu creio que se ele falou para Salomão assim, que era para ensinar e falar para o povo, é nessa sequência. Primeiro, temos que nos humilhar. Quando nós nos humilhamos, que existe verdade diante do Senhor, aí nós vamos orar, porque nós vamos orar da maneira que Deus quer que nós oremos. Não, eu quero satisfazer a minha vontade, eu estou com fome, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero que tal pessoa me ame. Não, você vai saber o que você vai pedir para o Senhor. Ele quer relacionamento, ele fala, o meu povo não é qualquer pessoa. É aquele que as pessoas dizem, esse é do Senhor, que se chama pelo meu nome. Ele se humilha e ora diante do Senhor. E aí ele continua, ele ainda diz que assim que se humilhar e orar, essa pessoa precisa buscar a minha face. É como se fosse uma consequência de se humilhar e orar. Não tem outro caminho. A pessoa vai buscar a face do Senhor. E o que nós podemos entender sobre buscar a face do Senhor? Como podemos entender essa expressão melhor? Ele quer que nós busquemos a sua presença. E para buscar a presença do Senhor, nós temos que tirar tudo aquilo que separa, que afasta do Senhor. Você já viu que as pessoas ficam assim? O que elas estão procurando? O celular. O celular tem se tornado uma praga do inferno na vida de muita gente. A pessoa começa. Às vezes você tem que abandonar esse negócio, desliga, tira o Wi-Fi fora, porque vai atrapalhar a tua vida.
Pessoas estão se tornando escravos, servos do celular. O celular faz bzzz, ele já sai correndo. Gente, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, buscar a face do Senhor, tem que abandonar muitas coisas. Como Jesus fala, vai lá para o teu quarto, tranca a porta e lá você busca o Senhor. Você e Ele. Lá você pode falar tudo para o Senhor. O que você tem vergonha de falar para as outras pessoas. O que você tem medo que as outras pessoas descubram a seu respeito. Você pode falar para o Senhor, porque Ele nunca vai jogar na sua cara ou querer te ridicularizar ou tirar sarro de você. Diante do Senhor você pode abrir o seu coração e falar tudo o que você sente para Ele. E Ele quer isso. Ele está falando, se o meu povo fizer isso, porque Ele tem um objetivo. Então, primeiro, Ele quer que a pessoa se humilhe diante dEle, não diante dos outros, diante dEle. Ore e busque a sua face. Buscar a face é ter relacionamento. E aí, tem a segunda parte. Ele fala assim, ó, depois que humilha, ora e busca, vem a outra, e se afastar dos seus maus caminhos. Porque de nada vai adiantar se você se humilha diante do Senhor, você ora, você busca a face do Senhor, mas quando você sai daqui, às vezes você vai e se volta para o pecado. Ou o pecado chega pelo celular e você se deleita com aquele pecado que chega pelo seu celular. Até o encardido do inferno sabe usar as tecnologias para atingir. O cara está distraído lá. Né? Chega na tua mão, o pecado vem na tua mão. Você está navegando na internet, o pecado entra lá, abre uma janelinha. Clique aqui. Ele fala assim, você precisa, está falando para nós hoje também, se afastar dos seus maus caminhos. Nós podemos visitar nossos amigos? Podemos. Podemos ir na festa lá na casa do nosso parente? Podemos. Podemos participar da confraternização da empresa? Podemos. Só que o que nós não podemos é agir como o mundo age. Porque nós somos pessoas que nos relacionamos com Deus. Deus espera de nós que nós tenhamos um testemunho. Que as pessoas se incomodem com o teu testemunho. Que ela olhe para você e pergunte, por que você é assim? Por que você age assim? Não sei se já aconteceu com você, que alguém chegar e falar assim, se fosse comigo isso que a pessoa fez, eu dava uma voadora. E às vezes eu falo, eu também, mas eu não dou, porque Deus não quer. A minha vontade é dar a voadora, mas Deus não quer que eu dê voadora em ninguém. A velha criatura está lá, sempre presente. De vez em quando ele fala, estou aqui. É só chamar. Então, cuidado. Se afaste dos maus caminhos. Se você perceber que um caminho é mau, pare de andar nesse caminho. Às vezes você vai ter que deixar de frequentar certos amigos. Às vezes vai ser preciso você deixar de frequentar certos ambientes. Às vezes você precisa deixar de fazer parte de algum grupo de WhatsApp. Tem muita coisa bacana, mas de vez em quando vem uma porcaria que vai fazer você pecar. Se convertam dos seus maus caminhos. Converter, significado e sinônimos. Converter quer dizer transformar, mudar de rota, mudar de direção, modificar, alterar, transformar-se. O povo de Deus é chamado para se transformar a cada dia. Cada dia você tem que buscar ser um cristão melhor. E para buscar ser um cristão melhor, tem que ter oração, humilhar-se diante do Senhor, buscar relacionamento com o Senhor. Nós não podemos ser um cristão só de domingo por 2h30. Nós não podemos ser um cristão só do encontro da célula por 1h, 1h30. Um cristão só de eventos, que só vem quando tem evento. Vai ter um evento? Estou dentro.
tem que ter relacionamento com o Senhor. E o relacionamento com o Senhor depende de quem? De você. Você tem que querer. Deus fala para Salomão: avisa o povo lá, que se ele orar e se humilhar, buscar a minha face e deixar os seus maus caminhos. E aí vem coisa boa, porque Deus chama a atenção, como a Bíblia também chama a nossa atenção. Quando nós entendemos, nós queremos andar no caminho correto, vem a bênção de Deus, e a bênção está ali na sequência. Diz assim: dos céus eu ouvirei. O que ele vai ouvir? A oração. Ele vai ouvir a sua voz, vai ouvir você falando, vai ouvir você chorando, vai ouvir você bravo, com raiva muitas vezes, falando para ele de algo que te aconteceu, que te deixou muito aborrecido. Você pode contar para o Senhor. Não tem pessoa melhor para você contar os problemas do que para Ele. Ele está falando: fala mais, fala mais. Ele vai ouvir da onde? Lá dos céus. Ele vai ouvir a tua voz. E ele vai fazer o que a partir do momento que ele ouvir? Vai perdoar o seu pecado. Quando nós nos humilhamos, nós descobrimos que nós temos pecado. E ele fala que vai perdoar o nosso pecado e curar a nossa terra. Qual é o pecado? Muitas vezes são os pecados não confessados. O que te faz pecar? São os seus olhos? São os seus ouvidos? A sua boca, as coisas que você fala, as coisas que você diz, faz você pecar? Seu coração? Suas mãos? As suas pernas te levam para o pecado? Seus desejos? Qual é o pecado? Podia fazer uma lista gigantesca. Ódio, falta de perdão, rancor, amor ao dinheiro é pecado. Desejo de vingança, mentira, desonestidade, promiscuidade, adultério, orgulho, soberba, falta de amor, pensar mal do irmão. Jesus chegou a falar para os seus discípulos que o adultério, ele fala assim: se você olhar para uma mulher e desejar, você já cometeu adultério no seu coração. Então, para pecar, muitas vezes é só olhar, é só ouvir uma coisa que você não deveria estar ouvindo. Deus está falando: se vocês fizerem o que eu estou falando para vocês fazer, eu ouvirei e perdoarei o seu pecado, e vocês vão se tornar bênçãos na terra onde vocês estiverem. Ele deu essa promessa para Israel, essa promessa também é válida para a igreja, não está anulado isto. Deus falou para Salomão. A igreja, muitas vezes, tem que olhar e perguntar para onde nós estamos indo, onde nós queremos chegar. E às vezes nós precisamos nos converter. O pessoal não vai viajar e vai para o Rio Grande do Sul. Para que lado que você tem que ir? Para o sul. Porque se você for para o norte, você vai ir lá para São Paulo fora. Então, às vezes, nós queremos chegar em algum lugar indo pelo caminho errado. Nós temos que buscar o caminho do Senhor. Até para você conseguir coisas na vida, não sei o que você busca, você tem que ir pelo caminho do Senhor. Muitas pessoas apresentam um caminho mais fácil, um caminho de trapaça. As pessoas querem encurtar o caminho. Um atleta de alta performance, ele tem que abrir mão de muita coisa. Ele tem que se exercitar, ele tem que focar naquilo que ele quer. Mas alguém quer chegar no nível que ele chegou, sem fazer nem a metade do que ele fez. Alguém fala assim: você toma aqui essa substância, assim, na preparação física para muita gente, toma esse negócio aqui, e você vai chegar lá mais rápido. Então, quem é cristão, cuidado com certas propostas.
Não tem problema não. Sonega aqui no imposto de renda, vai dar tudo certo. O pecado afasta o povo de Deus. É por isso que Deus está falando para eles isso. Se afastem dos maus caminhos, se afastem dos pecados, porque se você não se afastar dos pecados, não vai adiantar se humilhar, orar, querer buscar a face do Senhor, querer ter relacionamento, porque a Bíblia ela é muito clara, ela diz que o pecado causa separação entre os homens e Deus. O pecado tem que ser abandonado. Restabelecemos essa ligação com Deus quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós abandonamos o pecado. Para muitos é difícil. Vício, cachaça, cigarro, droga e tantas outras coisas. Eu conheci cristãos que não conseguiam sair do vício. Você tem que buscar ajuda, se humilhar perante o Senhor, pedir pela misericórdia dele, buscar em oração, aí sim pedir oração, ajuda para o pastor, buscar ajuda profissional. Você não pode aceitar continuar sendo cristão e com um vício que você não consegue se livrar dele. Se afaste dos seus maus caminhos. Talvez você esteja aí nos seus pensamentos agora viajando e pensando, qual é o pecado? Onde você está errando? Talvez você até agora não tinha nem percebido, já viu que existe, como ele diz ali, um caminho mau que você precisa parar de andar nesse caminho, parar de colocar seus pés nesse caminho. Salmo 33, 12 diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Eu leio esse versículo e olho para ele e penso, quem sabe, um dia, nós aqui veremos que a nossa nação realmente será uma nação que serve ao Senhor, que teme ao Senhor. Dizem que nós somos o maior país cristão do mundo. Mas e o que isso muda? Se humilha, ora, busca a minha face, relacionamento, abandona o pecado. Quantos cristãos vão no culto, participam, são membros de uma igreja e quando se reúnem com os parentes, vão lá e caem na esbórnia. Ah, uma cervejinha não faz mal nenhum. O que Paulo falou? Se alguma coisa escandaliza o seu irmão, não faça. Ah, um vinhozinho não faz mal. Não faz mal. Tome lá na tua casa sozinho, lá o seu cálice de vinho. Mas não vá tomar lá no meio dos teus parentes. É tudo que eles querem para falar que você está dando mau testemunho. Certas coisas você não faz no meio de incrédulos, porque eles vão encarar aquilo como mau testemunho, vão te acusar de coisas que talvez você não fez. E como eu falei, quem tem problema com vício de álcool, eu já falei uma vez que falo de novo, não coloque nem uma gota de álcool na boca, não experimente, porque você vai cair em desgraça de novo. Se você era viciado, daqueles que falava que bebia socialmente até cair dentro da valeta, que a gente sabe que muitas pessoas eram assim, não experimente. Se você já teve problema com drogas, não experimente de novo, nem um pouquinho, porque você vai cair de volta. Outros pecados, tanta coisa, adultério. Abandone os maus caminhos, é o que o Senhor está falando para nós. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos que pedir por avivamento, como é a proposta aqui desse mês de sermões que serão pregados. Pedir por avivamento, que Deus avive cada um de nós, que avive a nossa igreja, que avive a igreja brasileira e que nós possamos fazer diferença, que as pessoas quando tiverem dificuldades realmente procurem a igreja, mas não só para ter o seu problema resolvido, mas para que continue aprendendo do Senhor e queira seguir o Senhor. Eu coloquei aqui, analisando, lendo várias coisas, qual o papel da oração no avivamento. Uma definição que eu coloquei, você não precisa seguir isso. Declarar para Deus que queremos ver um avivamento,
que desejamos muito um avivamento, que queremos fazer parte de um avivamento, que sabemos que Ele pode enviar o avivamento, nós entendemos que precisamos preparar o terreno para que Ele realize. Abandone o seu mau caminho, se relacione com o Senhor, se humilhe diante dEle, ore a Ele, coloque diante dEle, que nós queremos fazer a vontade dEle, não só a nossa, porque a vontade do Senhor é que todos nós sejamos avivados, que todos nós a cada dia entendamos mais a palavra dEle, que a cada dia nós sejamos testemunha por onde a gente for, que a cada dia mais nós possamos falar para a pessoa, nós estamos a serviço do Senhor. A igreja precisa orar por avivamento. O Senhor quer mandar o avivamento. Nós, lendo algumas coisas sobre avivalistas do passado, quando alguém perguntou sobre avivamento para eles, o que é preciso para fazer o avivamento? Todos eles são unânimes. Orar e pedir pelo avivamento e preparar o caminho do Senhor. Nós temos que estar preparados, porque quando o avivamento vir, vai ter muito trabalho. Então, se você não está trabalhando agora, quando vir o avivamento, você vai ter uma certa dificuldade. Porque quando nós aprendemos alguma coisa, seja uma profissão, ou quando você faz um curso, ou qualquer outra coisa que você não sabe, primeiro você aprende teoricamente. Depois você vai aprender na prática. Quando você aprende teoricamente, você pode falar assim, eu sei como é que faz. Quando você aprende na prática, você vai falar assim, eu sei fazer. Tem uma diferença. Porque as pessoas sempre têm uma solução para as coisas, mas nem sempre ela resolve as coisas e ela é resposta para as coisas. Falando sobre avivamento, de tantos que eu li, eu anotei um aqui, que talvez alguns de vocês já se depararam com algo escrito sobre ele, Evan Roberts. Ele nasceu em 1878 e morreu em 1951. Ele clamava por avivamento do país de Gales, o país onde ele nasceu. Ele orava por avivamento. Quando ele tinha 13 anos de idade, ele orava para que ele fosse cheio do Espírito Santo e sempre buscando por avivamento. Ele queria que o país de Gales fosse alcançado para o Senhor. E um dia ele estava com 19 anos numa montanha orando e olhando para todos os lados que ele enxergava longe, e ele estava recitando a oração do Pai Nosso. E quando ele estava recitando, quando ele falou, venha o teu reino, ele sentiu o poder do Espírito Santo. E não conseguiu falar mais nada. Ficava ecoando na cabeça dele. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Nós precisamos desejar que o reino do Senhor venha. Nós precisamos pedir ao Senhor que nós queremos fazer parte do avivamento. Com 13 anos de idade, ele já orava por isso. E um diácono da igreja falou para ele assim, Evans, você quer buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo? Eu vou te falar uma coisa, não falte nenhuma reunião de oração. Não falte. Porque se você faltar, pode ser que naquele dia o Espírito Santo venha e você não vai estar aqui. E ele não faltava. Ele orou por 13 anos, dos 13 aos 26 anos, ele estava num culto, sentado na frente, na sua cidade, um pregador de fora veio, estava falando sobre avivamento, e ele sentiu o impacto, o poder do Espírito Santo na vida dele, foi impactado, ele se encurvou na frente, e começou a dizer, Senhor, aviva-me, aviva-me, aviva no Senhor, e ali começou o avivamento em 1904, que durou até 1906, naquele país de Gales, mais de 100 mil pessoas foram alcançadas e se converteram ao Evangelho. A imprensa falava só sobre isso, sobre avivamento. Os campos de futebol, lá tinham campeonatos de futebol que eram frequentados pelas pessoas na época, deixaram de existir, ninguém mais ia no campo, até os jogadores estavam agora procurando as igrejas, as pessoas passaram a ter sede de estar na igreja, ouvir a palavra, sentir aquele mover do Espírito Santo.
Os bares quase fecharam, poucas pessoas frequentavam os bares, os prostíbulos fecharam, porque as pessoas se arrependeram dos seus pecados, as pessoas se entregaram ao Senhor e elas tinham sede do Espírito Santo do Senhor. E o avivamento atingiu aquele lugar, 100.000 pessoas se converteram em 6 meses. O Senhor fez, e Ele faz, mas Ele fala: esse povo que se chama pelo meu nome, se ele se arrepender, se humilhar e orar e abandonar os seus maus caminhos, eu virei e abençoarei a sua terra, eu trarei bênçãos a esse povo. Seremos testemunhas do Senhor, como Jesus falou para os seus discípulos. A resposta é buscar a presença de Deus com intensidade. A pergunta é a resposta. Busque ao Senhor com intensidade. É necessário abandonar o erro, buscar a face de Deus, pedir que o seu reino venha, pedir que você faça parte disso. Deus é um Deus grandioso, um Deus maravilhoso. Peça e Ele mandará o avivamento. Mas o povo tem que estar preparado. Você tem que estar preparado quando o avivamento chegar. Como o diácono falou para o Evans, não falte. Porque se o dia que o Espírito Santo vir e você não estiver aqui, você perdeu. Busquem a presença de Deus com intensidade. Orem por avivamento. Se você não orava, inclua nas tuas orações. Orem por avivamento. Até quando, Luiz? Até, como a gente canta naquele hino, até que Ele venha. Até que o avivamento venha, até que Cristo venha, até que todas as coisas se cumpram, até que Ele venha. Orem. Orem. Deus está falando para esse povo, se esse povo é uma condição, está falando para nós, se vocês hoje, é uma questão de decisão, não é falar assim, Senhor, eu não consigo, eu sou muito fraco, eu tenho dificuldades, e tá. Não, é uma questão de decisão, toma a decisão e começa a fazer, busca ajuda. Avivamento. Deus se alegra em trazer avivamento. Muitos avivamentos aconteceram durante os séculos. Na célula essa semana até alguém lembrou que teve recentemente numa faculdade, não sei se onde que era, que o pessoal começou a tocar e louvar e o culto o culto não acabava mais e as pessoas iam embora e vinham outras pessoas. No tempo de Evans, os cultos duraram 2 horas. O que acontecia? As pessoas iam para o culto, os cultos chegavam a durar 10 horas. O horário da cidade lá, do comércio, mudou. Porque no final da tarde as pessoas iam para a igreja e os comércios ficavam vazios. Até o horário do comércio foi alterado. Tamanho avivamento que aconteceu ali no país de Gales. E se você quiser saber mais sobre avivamento, vai lá no Google, você vai encontrar boas histórias sobre avivamento. E você começa a ler essas coisas, você fala assim, que algo incrível, que algo grandioso aconteceu. E você começa a pensar assim, eu quero fazer parte disso. Você faz parte do corpo de Cristo. O Senhor quer que todos nós estejamos a cada dia próximos dEle. E para Ele ouvir as nossas orações, nós temos que nos livrar do pecado, porque o pecado causa separação. Ele não ouve, ele vê ali que Ele fala assim, se vocês fizerem, eu ouvirei. E perdoarei. E trarei bênção, e trarei cura. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que durante esta semana vocês possam meditar mais nessa palavra. E buscar em oração. Porque só o Senhor sabe o que cada um precisa. E uma coisa que eu sempre oriento os irmãos. Ore com sinceridade. E busque saber os seus dons. Para colocar os seus dons a serviço do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês.